E aí, tanta gente para testemunhar, né, que eu fico... E aí o segundo passo de fé, deu tempo nem eu vim contar o testemunho, porque logo em seguida que ele começou a trabalhar, o meu pai adoeceu. E meu pai tem 76 anos, né, não mora aqui, mora em Goiânia também, e aí ele estava tratando uma dengue, né, em tese era uma dengue que não era uma dengue, ele começou a fazer esse tratamento de dengue, passou o final de ano, passou janeiro, e aí ele começou a agravar. E antes de meu pai, né, entrar nessa situação de achar que era uma dengue, ele há anos reclamava de uma dor que ele disse que começava no estômago e respondia nas costas, né? Só que meu pai tem problemas de coluna seríssimos, né? Ele é até aposentado por conta disso, porque ele tem problemas muito sérios de coluna. E ele sempre foi muito cuidadoso em visitas ao médico e tudo. E aí os médicos falavam para ele que era como a coluna dele estava muito debilitada e tal, né? Era um osso que estava encostando num determinado órgão que estava causando essa dor. Enfim, aí em janeiro, como meu pai, né, foi prescrito que ele estava com dengue, ele começou a tratar a dengue e a dengue não melhorava, e a gente começou a achar estranho, porque dengue não é assim, e ele fazia exame de plaqueta, todos os dias ele estava fazendo exame de plaqueta, para vocês terem ideia, só que as plaquetas ficavam oscilando um pouco, e depois estabilizaram, e ele não melhorou. E aí... rapidamente a gente começou a intervir, viu que era algo, né, que não era dengue. E aí ele fez uma tomografia, quando fez uma tomografia deu assim uma série de coisas, né, que a gente ficou muito assustado. E uma delas é que ele estava com cálculos, né, com pedras, né, que estavam no canal do pâncreas e estavam causando essas dores. Nos últimos dias que antecederam essa tomografia, ele tinha passado muito mal, né, mas assim, muito mal. E aí, quando foi descoberta a tomografia, começou todo aquele desespero, né? E agora, uma cirurgia de emergência, o médico disse que ele tinha que cirurgiar urgente, porque ele estava em risco de uma pancreatite fulminante, né? Porque como as pedras estavam indo para o pâncreas, tudo que ele estava sentindo, o pâncreas dele estava muito inflamado, apêndice muito inflamado, enfim, ele estava com o fígado muito inflamado, ele estava com os órgãos internos dele muito inflamados, ele estava tendo febre, dores, tomando tramal, enfim. E aí a gente entrou naquele desespero, eu estava desempregada, né? E aí eu pensando, meu Deus, como que eu vou ajudar meu pai? E comecei a orar, né? A gente sabe que a gente se move por fé. E comecei a orar, Deus provê tudo, Senhor, provê tudo. Como que a gente vai cirurgiar meu pai de emergência, né? Num caso que precisa de uma intervenção rápida. E o desespero de como ir a Goiânia ajudar meus irmãos, ficar lá, dar um suporte, dar um apoio. E aí fomos cotar passagem. As passagens, você sabe que em cima da hora é algo assim exorbitante. Eu não tinha como ir só, ter um bebê de 2 anos. E aí eu tinha que ir com o bebê, mas quem conhece meu bebê sabe que não vou dar só com ele, né? Então eu tinha que levar o mais velho para me ajudar, até porque eu ia ajudar o meu pai, e eu sozinha com a Azaf não conseguiria. E, enfim, gente, desculpa estar tomando tempo, mas é porque... Então, aí meu pai, né, rapidamente Deus interviu. Meu pai fez a tomografia num dia, no outro dia ele já saiu da tomografia, né? Ele já foi internado. Conseguimos uma internação provisória, para que no outro dia ele já conseguia uma vaga no hospital que era conveniado com a Albert Einstein, né, que é um hospital assim, referência, que acho que alguns conhecem. E eu entendi que aquilo era uma resposta de Deus, porque eu disse, Senhor, como que vamos prover um bom tratamento para o meu pai? E Deus fez muito mais do que aquilo que a gente pediu, pensou, imaginou. Porque Ele não só proveu um tratamento, Ele proveu que fosse num hospital referência, onde os médicos são os mesmos médicos que operam no Albert Einstein, que a gente sabe que é muito caro, só que meu pai fez tudo pelo SUS. E foi tudo assim no estralar de dedos, foi tudo muito rápido. E aí meu pai fez uma cirurgia, internou no dia, no outro dia fez a primeira cirurgia para retirar o risco maior, que era dessas pedras irem para o pâncreas, né? E não ter mais o que fazer. E aí, com 48 horas, fez a segunda cirurgia, que foi para a retirada da apêndice. E tudo isso, né, com vários milagres acontecendo ao mesmo tempo, né, em relação ao tratamento dele. E eu quero honrar e glorificar o Senhor. Está com 40 dias que meu pai fez essas 2 cirurgias, né? E para honra e glória do Senhor, aos 76 anos, ele tem recuperado a cada dia mais. Ontem eu falei com ele e ele está bem, para honra e glória do Senhor, vai continuar bem. Os outros problemas que apareceram na tomografia, né? O próprio hospital já se encarregou de estar encaminhando, fazendo novos exames e está tratando ele. Então eu quero glorificar o nome do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é um Deus de milagres. E todo o medo que eu senti de ver meu pai morto, de não poder estar lá para ajudá-lo, né? Deus fez infinitamente mais. E em relação ao
ao que eu ia fazer o propósito para a minha vida profissional, né, que era retomar o mercado de trabalho, que eu havia parado, né, Deus, ao final do ciclo, né, que eu fiz pelo meu pai, que eu comecei a fazer por mim e terminei pelo meu pai, né, pedi a Deus, Senhor, eu não quero mais nada para mim, Senhor, eu só quero a cura do meu pai. Mas ao final do ciclo, terminei na terça-feira, né, que é um dia, e na sexta-feira eu fui convocada para trabalhar, né, e retomar o mercado de trabalho. Então, eu quero glorificar o nome do Senhor. Graça e paz, igreja. Eu vou tentar resumir ao máximo, né? Hoje eu estou aqui para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra e glória. Há um ano atrás, eu pegava dinheiro emprestado para uma amiga minha, né? Aí ela, de repente, se enrolou toda, e aí eu pegava 10 mil, 15 mil, e aí um dia ela se enrolou e não pôde mais pagar. E aí está com 2 meses atrás que ela não vinha pagando essa dívida no meu nome. E aí eu vinha fazendo campanha de oração pela madrugada, vinha orando. Passei uma luta grande, né, no meu lar, porque aí tinha o meu esposo que ficava falando também que ela não ia pagar, que eu ia pagar essa dívida, e eu ficava repreendendo, né, em nome de Jesus, toda palavra ao contrário. E aí peguei depressão, ansiedade, pressão alta, vivia chorando. O pessoal vivia me cobrando, me ameaçando, e eu digo, Senhor, nunca deixe eu perder a esperança que ela não vá pagar, né? Que o Senhor venha me fortalecer, tira toda a preocupação de mim. Aí hoje, com a graça de Deus, eu recebi um áudio, fiquei tensa em abrir, né, que era de uma das pessoas que ela tinha pegado dinheiro emprestado. E eu digo, Senhor, ela não pagou essa dívida. E aí eu disse, mas eu vou abrir esse áudio. Quando eu abri, meus irmãos, o homem estava falando que ela quitou toda a dívida hoje para a honra e glória do Senhor. E eu passei o dia pela manhã todinha glorificando ao Senhor, cantando o hino, orando. Minha televisão hoje, ela ficou bastante cansada, porque foi louvor 24 horas. E eu disse, Senhor, o Senhor é digno de toda a honra, milagres acontecem. Eu quero dizer para os irmãos que não desista do seu milagre. Eu vi as pessoas contando aqui o testemunho e falava, ai meu Deus, será que eu vou lá na frente dar o meu testemunho? Mas hoje, para a honra e glória do Senhor, ela quitou R$11.800. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, igreja. Gente, meu testemunho vai ser bem breve. Eu estava desempregado, estava vivendo de bico, mas não estava mais dando. E chegou um ponto de eu não ter mais alimento no meu apartamento. E vim para a igreja no domingo, dia 30, nunca vou me esquecer novamente desse encontro. Chegando aqui, eu fiz o que eu tinha, eu dei de oferta. Quando foi na segunda, minha mãe, todo mundo conhece, a minha mãe enviou um negócio de currículo que estavam precisando. Aí eu enviei, né, o currículo. Aí, terça-feira, eu vim para o Passo de Fé. Vim para o culto, na terça já vim para o Passo de Fé. Aí, iniciei. Quando foi na quarta, me chamaram para entrevista e na quinta eu comecei a trabalhar. Já era para me ter contado faz um bom tempo, mas eu estava aguardando mais um pouco. E o outro testemunho é que saiu um benefício do meu filho, que eu estava pelejando. E saiu, esse mês já saiu já, e eu estou muito feliz, é só isso mesmo. Valeu. Boa noite, graças a paz. Rapaz, eu estou se tremendo aqui, mas vamos ver se vai sair, né? Eu estava lá em casa com a minha esposa treinando. Que quando a gente está ali embaixo, uma pessoa dando testemunho aqui é fácil, mas quem está aqui em cima
Eu estou congregando nessa igreja aqui, está há mais de 2 meses, eu mais minha esposa, né? Um lugar que estou me sentindo bem, um lugar que o pessoal acolheu eu e minha esposa bem, estou feliz nesse lugar. Um pastor novo, né? Uma pastora, né? E eu comecei meu primeiro passo de fé, uma semana, né? A gente começou a vir e não deu certo o primeiro. Eu disse, eu vou continuar no segundo passo de fé. A gente estamos no segundo passo de fé. E eu falei para Deus que a gente não ia parar por nada vindo no passo de fé, né? Podia chover, dando tempestade, mas nós vamos estar aqui. E eu estava pedindo um emprego, né? Que eu estava desempregado há mais de 3 meses. E eu trabalho de pintura, né? A gente faz um dia trabalho assim, outro não. E quando foi na semana passada, o cara queria me dar um trabalho, mas só que eu não queria porque era no Araújo, ia atrapalhar na minha igreja, na célula, eu não quis. Eu pedi para abençoar outra pessoa. Quando foi sábado, eu estava trabalhando, cheguei em casa e o meu celular tinha uma mensagem dizendo que eu fui selecionado nessa empresa que eu queria ser, né? Que eu queria estar. E pediram para me tirar meus documentos ontem e hoje, estava em 2 dias tirando documento, graças a Deus consegui. Segunda-feira já vou começar a trabalhar para uma glória do Senhor, tá? Amém. Glória a Deus. Quero convidar a pastora Maria, que vai compartilhar uma palavra de generosidade. Aleluia! Glória a Deus! Coisa maravilhosa poder ouvir nossos irmãos compartilhando das bênçãos que Deus tem feito na nossa vida. Abra sua Bíblia, livro de Malaquias, versículo 8. Diz assim: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda essa geração. Trazei, pois, todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois disto, fazei prova de mim, diz o Senhor. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não tenha lugar suficiente para guardar. Amém? Amados, Deus, Ele é o Deus que faz milagres. Ele é o Deus do impossível. Ele é aquele que abre portas. Ele é aquele que cura, aquele que restaura. É aquele que guarda e protege os seus filhos. E eu sei que você está aqui hoje em busca de um milagre. E eu queria te incentivar nessa noite a você continuar crendo nisso. A você continuar vindo aqui e acreditando nas promessas que Deus tem para nós. E uma das ferramentas que Deus tem para nos abençoar é a nossa fidelidade ao Senhor. É a nossa entrega ao Deus, as nossas finanças. Porque tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. Todos os nossos recursos quem nos dá é o Senhor. Eu estava há 3 meses desempregada. Todos os passos de fé que eu vinha, todas as orações que tinha, eu pedi a Deus um novo emprego. E eu tinha um lugar para estar. Mas entenda uma coisa, quem vai nos suprir não é homem nenhum. Quem vai nos suprir é o Senhor. E eu recebi um convite para participar de um local de trabalho, onde eu senti muita paz para aceitar esse convite. E hoje eu estou num lugar muito bom de trabalhar, fazendo o que eu gosto de fazer, que é cuidando de pessoas na área social. E eu queria dizer para você nessa noite que está aqui, que não importa qual seja o tamanho da sua dor, da sua necessidade, Deus pode fazer. Deus vai suprir. Mas para isso você precisa entregar o seu melhor para o Senhor. Amém? Fique de pé nessa noite, vamos entregar uma semente nessa noite. Temos aqui o QR Code. Atrás da sua cadeira também tem um QR Code, se você quiser pagar no Pix. Ou no cartão de crédito, no débito, também tem uma maquininha aqui na frente. Eu vou crer, não vou
Senhor, nós abençoamos cada semente de fé plantada, que torne para a vida dos seus filhos de forma abundante e sobrenatural. Que cada uma delas, que foram plantadas para um destino, frutifiquem e se multipliquem, no nome de Jesus. Diga amém. Amém, amados. Podem sentar. Glória a Deus. Eu estou aqui com meu amigo, pastor Israel, amigo querido. Semana passada ele esteve comigo no Peru. Nós estivemos lá em Porto Maldonado, organizando uma mesa em Inspire que a gente vai fazer lá. E quando a gente chegou ali em Ibéria, Marcelo, rapaz, ali tem mulher brava. Ali tem mulher brava. Elas fecharam a avenida lá, a carreteira. Foram 8 horas e falaram assim: só vão passar aqui 6 da tarde. E a polícia chegou, e bomba de gás lacrimogêneo para tudo quanto é lá. E as mulherzinhas, as colherzinhas, só vai passar 6 da tarde, acabou. Os homens tudo fraquinho, né? Mas as mulher brava. Ali é lugar de mulher brava. Amém? E hoje ele vai estar com a gente aqui, ministrando uma palavra. Amém? Só um recadinho rapidinho. O ano que vem nós estaremos em Jerusalém. Amém? O ano que vem em Jerusalém. Se você quiser estar conosco na caravana, será julho de 2026. Amém? Caravana da Aliança, Jorge. Caravana da Aliança. Nós estaremos juntos, e se você tem interesse, desejo, não é, em ir para Israel, o ano que vem a gente vai estar lá. Nós vamos passar ainda por Paris para ver se a Torre Eiffel está no lugar, se o Arco do Triunfo ainda está por lá. Vamos dar uma voltinha na Champs-Élysées para as irmãs comprarem as suas bolsas na Louis Vuitton. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe e se prepara, segura na cadeira que Israel vem aí. Amém. Glória a Deus. Você vai subir o Sinai correndo, não, né? Vai subir o Sinai correndo? Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Você pode dizer isso nessa noite? Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Quantos podem dizer glória a Deus nessa noite? Tem alguém aqui esperando alguma coisa da parte de Deus? Tem alguém aqui esperando algo da parte do Senhor? Diga amém. Então diga para alguém que está do seu lado, diga: eu quero dizer isso para você hoje. Diga: a tua espera não será em vão. Diga: a tua espera não será em vão. Aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Alguém compreende isso? Libera um grito de adoração a Ele nessa noite. Eu quero dizer isso aqui já aproveitando essa atmosfera gostosa aqui, declarar que aquilo que você tem buscado diante de Deus já foi liberado para a glória do nome do Senhor. Amém? Aquilo que você está aguardando, Deus já liberou. Amém? Mas meu irmão, eu quero que você entenda uma coisa. Eu quero que você entenda que por mais que Deus tenha liberado, a espera faz parte do processo. A espera faz parte daquilo que a gente vai viver. Diga para alguém, diga: você vai viver. Diga: seus passos de fé não são em vão. Amém? Quantos creem nisso? Olha só o que diz o texto do Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo 25. Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo 25 até o 30, ele diz assim, ó: então alguns
dos de Jerusalém diziam: não é este aquele a quem procuram matar? E ei-lo, aí está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Cristo? Todavia, bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, olha que palavra maluca essa aqui. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis, mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. E aí no versículo 30, ele diz o seguinte: então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, porque a sua hora não havia chegado. Alguém pode dizer glória a Deus? Não. Tentaram prendê-lo, mas ninguém foi capaz de colocar a mão nele. Por quê, pastor? Porque a sua hora ainda não havia chegado. Tentaram prender Jesus, mas não colocaram a mão nele, porque a sua hora não havia chegado. E por que não colocaram a mão nele? Porque a sua hora não havia chegado. Alguém entende isso? Sabe, meu irmão, você tem que compreender que o tempo, ele se arrasta, e a espera se impõe na nossa frente, e aí essa espera vai tratar algumas coisas na nossa vida. A espera vai tratar nosso caráter, a espera vai forjar a nossa vida diante do Senhor, a espera vai forjar aquilo que nós somos e aquilo que nós entendemos como perseverança. A espera vai forjar aquilo que precisamos enquanto as coisas estão sendo preparadas para que eu possa receber, para que eu possa viver aquilo que Deus já liberou para a minha vida. O problema, sabe o que é? É que a geração TikTok geralmente não vai aguentar a espera. A geração dos 10 segundos, 15 segundos, que quer tudo pronto, que quer tudo no imediato, que quer tudo rápido demais, que quer tudo preparado às pressas, muitas vezes não vai compreender isso, não vai suportar. Quer tudo rápido demais. A geração de hoje não aguenta esperar os processos da vida. E os processos da vida são necessários para que a gente passe, mas também para que a gente aprenda a esperar através deles. A espera é o que Deus usa para te ensinar, para moldar, para tratar, para motivar, para curar muitas vezes, e muito mais ainda, para fortalecer as nossas convicções de que Ele continua sendo Deus. Sabe? É a espera em Deus. Deus usa isso como um instrumento. E a espera é como uma lixa na mão do lapidador, que ele vai tirando as arestas, vai tirando aquilo que está áspero na sua vida, e ele vai tratando, ele vai moldando, ele vai cuidando. E é a espera que vai fazer isso. Ah, pastor, eu vim hoje, achei que você ia liberar uma palavra que já está acontecendo. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Na verdade, nem já está acontecendo, já aconteceu, já foi liberado, mas a espera é necessária. E Deus vai fazer. Na verdade, já está feito. Diga glória a Deus por isso. Mas é no processo que Ele vai te ensinar, é no processo que Ele vai moldar, é no processo que Ele vai lapidar o seu coração, é no processo que Ele vai fortalecer as nossas convicções. É por isso que Isaías fala o seguinte: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. É por isso que Salomão declara em Lamentações: bom é o Senhor para aqueles que nele esperam. E é por isso que Tiago coloca a mão no papel e na caneta e ele escreve: sede, pois, pacientes até a vinda do Senhor, e veja como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra. Davi diz para mim e para você: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Sabe o que eu aprendo? Homens de Deus
compreenderam que a espera faz parte da jornada com Deus. Homens de Deus compreenderam que a espera faz parte da jornada com Deus. Alguém pode dizer glória a Deus nesse lugar? Você está entendendo essa palavra? Diga amém. Eu vou falar para você, homens de Deus sabem esperar. Diga para alguém que está do seu lado, diga, homens de Deus sabem esperar. Alguns améns aí. Homens de Deus sabem esperar. Abraão, sai da tua tenda. Vem para cá que eu quero te mostrar algo. Vem para cá, porque eu vou te dar gerações. Eu vou te dar as gerações. Eu vou te dar uma posteridade tão imensa, tão grandiosa, tão poderosa, que você não vai conseguir entender aquilo que eu tenho para a tua vida. Eu vou te dar, ok, Senhor, eu vou te dar um passo de fé. 1 ano se passou, 2 passos de fé, 3 anos se passaram, 4 anos, 5 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, e a promessa se cumpriu. 25 anos e a promessa se cumpriu. Sabe, gente, Deus dá um sonho a um camarada e ele está preso. E esse sonho, depois dessa prisão, do sonho que Deus deu a ele, ele só pega a paulada no processo, na vida, no decorrer da história, mas 13 anos depois ele chega onde Deus havia dado a ele a promessa. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Ah, pastor, eu não estou gostando disso não, eu pensava que ia falar que está se cumprindo já, agora eu já tenho que esperar. 13 anos esperando, 13 anos aguardando, mas José pôde desfrutar de tudo aquilo que o Senhor havia liberado sobre a vida dele. Deus fez uma promessa para você, aí você fica esperando 1 ano, 2 anos, 20 anos, 25 anos, agora se cumpriu, para a glória do nome de Jesus. Daniel aguardou 21 dias, algo que foi respondido no primeiro dia. Algo que trouxe, que já a resposta já veio desde o primeiro dia. Deus está falando. A espera é necessária. Eu preciso aprender a esperar. Eu preciso aprender a esperar naquilo que Deus tem, porque homens de Deus aprenderam que a espera faz parte da jornada com Deus. Então eu preciso aprender a esperar. Nem tudo vai se cumprir no imediato. Nem tudo vai se cumprir no agora. Existem milagres que já foram preparados, na verdade que já foram liberados, mas você vai ter que esperar um pouco para que eles possam se cumprir. E nesse momento em que você está esperando, Deus está cuidando do seu coração, Deus está tratando a sua vida. Pastor, eu já estou no 6º ciclo de 7 passos de fé e ainda não aconteceu. Na verdade já aconteceu, mas existe uma espera em Deus que é necessária para se cumprir, e tudo aquilo que você colocou diante dele, ele é fiel e poderoso para realizar a sua história. A bênção de Deus vem para aqueles que aguardam. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Sabe o que muitas vezes a gente faz? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê um cara chamado Moisés, e havia uma palavra sobre a vida dele. 40 anos! 40 anos! Esperando no deserto. Há quanto tempo você está esperando? Há quantos anos você está esperando? Quanto tempo faz que você tem buscado e que você está esperando o cumprimento daquilo que Deus um dia te prometeu? Agora eu quero te dizer uma coisa. Acalma o teu coração. Acalma a tua alma. Não fique abatido se você ainda não viu, se você ainda não pôde contemplar. Acalma o teu coração, porque a tua espera nunca será em vão. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga: Deus não mudou de ideia ao seu respeito. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não tem plano B àquilo que Ele deu a você, aquilo que Ele prometeu a você. Deus não muda a estratégia. Sabe o que muda? Muitas vezes nós mudamos. Sabe por quê? Olha para mim, e aqui eu quero correr com essa, para que você possa entender.
Quando a promessa chega a Abraão, o tempo passa e de repente a promessa não se cumpre, e alguém entra com algo que irrita muito ao Senhor. Sabe o que? Muitas vezes, quando aquilo que recebemos da parte de Deus como promessa não se cumpre, nós entramos assim como Sara numa algo terrível chamado manipulação. E a gente entra tentando manipular aquilo que Deus prometeu. A gente entra tentando manipular aquilo que o Senhor entregou para a nossa vida. Mas precisava de um tempo, precisava de um processo, precisava de uma espera. Mas aí Sara entra com manipulação. E muitas vezes a gente entra com manipulação. Ah, se eu me assentar com fulano. Ah, se eu pelo menos tomar um café com ele. Ah, se eu pelo menos chegar naquela mesa. Ah, se ao menos eu tivesse a oportunidade. Na verdade, quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vê um José na prisão, um Davi no pasto, um Moisés no deserto, e lá não tinham oportunidades secundárias, mas existia algo poderoso chamado presença de Deus. E o que mais nós precisamos é da presença de Deus. Sabe por quê? Porque as oportunidades, as network pode não nos alcançar lá, mas não importa se você está no pasto, na prisão ou no deserto, a presença de Deus te alcança aonde você estiver. A presença de Deus. Deus faz a promessa, meu irmão. Aí é choro, arrepio. Show! Deus me prometeu. Aí você chacoalha, se empolga. Aí depois que volta aquela rotina, vem outro dia e nada. Volta na segunda semana, nada. Volta no terceiro ano e ainda nada. Há 15 anos aguardando. Pastor, Deus ainda não cumpriu. Deixa eu te falar uma coisa. A sua espera nunca será em vão. A sua espera nunca será em vão. E qual é a palavra hoje? Diga, a palavra de hoje é: Deus está me fortalecendo. Para quê, pastor? Para eu ir à guerra? Não. Deus está me fortalecendo para que eu possa aprender a esperar. No ano passado, nós recebemos uma notícia terrível. Eu não lembro que dia, que mês que a gente veio, que eu vim aqui. Não lembro. Mas a gente recebeu uma notícia terrível. Nossa filhinha caçula, de 12 anos, estava com um câncer no ovário direito. E a notícia muitas vezes é pior do que a própria doença. É ou não é? Se agora há uma promessa sobre a vida da minha filha, existe uma promessa sobre a minha casa, sobre a minha família, e aí a gente entra em guerra, em oração, em busca pela presença, e somente, sabe, tem coisas que ninguém lá fora vai conseguir resolver por você. Ninguém, pode ser a melhor pessoa, a maior pessoa, ninguém lá fora vai conseguir responder por você ou fazer por você, a não ser a presença de Deus. E a minha filha está aqui hoje comigo, 13 anos, linda e curada. Então eu quero convidar você nessa noite a fazer algo, a entender que a espera nunca vai ser em vão. Eu não vou ter como chegar no ápice da mensagem quando Jesus é colocado diante desse povo. Sabe que a palavra é muito linda, que Jesus está ali, prestes a ser preso, a ser levado. Mas a Bíblia diz, olha, estão procurando ele, mas sabe o que ele faz? Ele está no meio do povo clamando em alta voz. Espera aí, Jesus, se esconda, fique no seu lugar, porque as pessoas estão aqui querendo lhe pegar,
Mas Jesus tem uma convicção: ainda não é chegada a minha hora. Ainda não chegou a minha hora. E se não chegou a minha hora, pode ter certeza, eles não vão colocar a mão em mim. E por que não prenderam Jesus? Porque ainda não era chegada a sua hora. Aí a gente olha, e Jesus era o único que podia cumprir o propósito de ir até aquela cruz e nos redimir dos nossos pecados. Mas aquele momento não era seu momento, não era sua hora. E ele está tranquilo, ele está em paz, ele está pregando, ele está clamando, porque ele sabia que ainda não era chegada a sua hora. Quantos entendem isso? Diga glória a Deus. E sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que muitas vezes na nossa vida, o diabo sabe que não pode tocar em você. O diabo sabe que não pode tocar em você porque não é chegada a sua hora. Ele sabe que não pode porque tem um poder chamado sangue de Jesus que está sobre a tua vida. O nome de Jesus está sobre ti. Pessoas estão clamando, orando e te cobrindo e resguardando você. Anjos do Senhor estão acampados ao seu redor te guardando. Palavras são liberadas. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas você não será atingido. E eu tenho isso sobre a minha vida, eu tenho promessas. Aí o diabo sabe que não pode te tocar, e sabe o que ele faz? Eu sei que eu não posso tocar nele, mas eu vou tentar intimidar ele, porque se eu intimidar ele, ele vai ficar com medo, e se ele ficar com medo, ele vai ser o único que vai poder se travar, se paralisar, e ele não vai avançar. O diabo pensava que podia paralisar Jesus, mas Jesus tinha um entendimento: ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. E com esse entendimento ele vai avançando. E com esse entendimento ele vai pregando o reino. E com esse entendimento ele vai crescendo. Quantos podem dizer glória a Deus nesse lugar? Sabe, irmãos, uma coisa é linda em Jesus. Deus tem uma hora tão específica que, meu irmão, só acontece se ele deixar acontecer. Quem está entendendo isso? Diga glória a Deus. No capítulo 10 de João, no Evangelho de João, capítulo 10, o verso 18, diz assim, ó: e Jesus fala: chegou a hora. Mas já deixa eu esclarecer algo para vocês aqui. Ninguém tira a minha vida se eu não a der primeiro. Alguém comigo aí? Eu tenho o poder de dar o poder para tornar a tomá-lo. E esse é o mandamento que eu recebi do meu Pai. Sabe, irmão, o que eu estou falando aqui para você? Deus tem uma hora específica. Ninguém poderia colocar a mão sobre Jesus. Ninguém poderia colocar a mão dele. Ninguém poderia travar o Jesus que iria até a cruz. Mas, meu irmão, se tem alguma coisa que ainda não aconteceu, não é o inimigo. Para de falar que é o capeta, para de falar que é o inferno. Eu quero te dizer uma coisa: você está dentro de um processo de Deus, e uma coisa é bem certa: a tua espera em Deus nunca será em vão. Você pode se colocar de pé nessa hora em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Preste atenção, porque o tempo não havia chegado. A espera nunca vai ser em vão. Nós precisamos aprender a esperar naquele que prometeu para as nossas vidas. Você carrega uma promessa de Deus, e se você carrega uma promessa de Deus, eu quero declarar isso sobre ti: vai se cumprir em nome de Jesus. E nada, nem ninguém vai poder impedir aquilo que Deus já liberou sobre a tua vida. Ninguém vai poder impedir os planos do Senhor se cumprirem na tua história. Há um Deus que é soberano e que, acima de tudo, Ele guarda você. Ele tem um amor tão imenso, tão tremendo, tão poderoso, que Ele não te larga. Ele não tem plano B daquilo que Ele reservou para você. Eu não sei a quantos passos de fé você está do seu milagre. Eu não sei a quantos ciclos de passos de fé você tem dado e ainda não tem visto aquilo que Deus prometeu. Mas uma coisa é certa: a sua espera nunca será em vão. Por isso eu quero nessa noite, você que está aí no seu lugar, você que está encerrando hoje,
está no 7º passo de fé. Você que hoje está cumprindo mais um ciclo de 7 passos de fé. Eu quero orar por você. Levante sua mão, dá um sinal com a mão aí para a gente saber onde você está. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos orar. Alguém me ajuda? Levante a sua voz, eterno Deus. Eu quero orar por cada um desses filhos, ó Deus, que estão aqui. Filhos que começaram, Deus, há 7 semanas atrás. Iniciaram um processo. E nesse processo, o Senhor foi cuidando, o Senhor foi tratando, o Senhor foi sarando, o Senhor foi mostrando. Alguns já vivenciaram os milagres. Alguns já receberam das promessas que o Senhor as fez. E por isso nessa noite, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida de cada um deles, ó eterno Deus, a tua boa, forte e poderosa mão, abençoando-os, ó Deus, em todos os ambientes da sua vida e da sua história, na sua vida familiar, profissional, na sua alma, no seu espírito e no seu físico, que sejam tocados e curados nessa noite, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Nós chamamos à existência os milagres do céu, nós chamamos à existência a autoridade através do nome de Jesus e declaramos, Senhor, a intervenção dos céus sobre a vida de cada um desses filhos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Alguém pode dizer glória a Deus? Você que está nessa noite aqui, que está do 2º ao 6º elo, ao 2º ao 6º passo, dá um sinal com a mão para a gente ver. Que bênção. Me ajudem, levante a voz em oração. Eterno Deus, nós oramos, abençoando filhos, ó Deus, que começaram há uma semana atrás, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, que estão entrando, Senhor, que estão caminhando, Senhor. Há uma jornada feliz para cada um deles. E nós oramos, assim como o Senhor liberou sobre a vida de Neemias, quando ele sai da Babilônia e ele vai até um lugar, Senhor, para restaurar os muros, e em nome de Jesus ele pede ao Senhor uma jornada feliz. Eu peço a Ti nessa noite que traga uma jornada feliz aos Teus filhos, para que cada passo de fé seja um passo de conquista, de autoridade, um passo, Senhor, na Tua presença, um passo, Deus, a cada vez, a cada momento, que seja um passo de autoridade, um passo de fé e de perseverança, um passo de fé e de perseverança, e que Teu nome seja exaltado e glorificado neste lugar, em nome de Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus?